aqui para cultuar a Deus junto com os irmãos aqui nesse ambiente. Já é notório, né, a presença de Deus aqui nesse ambiente. Acredito que é impossível aquele que entrou por essas portas já não se sentiu manifestar com o Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Querido, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite a palavra do Senhor. Se encontra aqui no livro do profeta Jeremias. Gostaria que você acompanhasse conosco. Lamentações de Jeremias, texto bem conhecido, amados. Glória a Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19. Glória a Deus. Talvez a minha tradução está um pouco diferente da sua, mas o conteúdo é o mesmo. Bom, glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, né? A qual escreve o seu livro Lamentações, capítulo 3, verso 19. Lamentações 3, 19. Todos encontraram? Amém? Então leamos a palavra do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Senhor, te dou graça pela tua palavra. Jesus, aqui estamos, Senhor. Que a tua palavra vá, Senhor, produza resultado para nós estar sendo mandado. Tira dos nossos ouvidos toda distração, aquilo que poderia causar. Ó Deus, que o nosso coração continue quebrantado para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Continue conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor Deus ministrou meu coração nessa noite, né? Do nosso pastor ali, né? Amigo, glória a Deus. E nos foi proporcionado um tema para esse culto de hoje, né? E Jesus, a boa esperança. Glória a Deus. Quem espera em Deus aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. E essa palavra, amados, ardeu em meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência a qual esse profeta vivenciou. Você, nessa noite, eu gostaria de convidar você a viajar ao cenário da história a qual esse profeta vivenciou. O que estava acontecendo aqui, amados, Jeremias, ele vai escrever esse livro, né? São 5 sessões, né, de lamento hebraico, e ele começa a expor, né, a sua angústia, ele começa a expor a sua tristeza, mediante o cenário a qual ele estava vivenciando, porque antecipadamente, o Senhor Deus tinha lhes proporcionado para que ele entregasse uma mensagem para o seu povo, de forma que Jeremias, ele agora entrega a mensagem de Deus que veio do céu para o povo do Senhor. Mas algo vai acontecer ao longo da história que Jeremias começa a enfrentar
algumas dificuldades para entregar essa mensagem. Jeremias começa a sofrer de tal forma até mesmo perseguições internas pelos que se diziam ser cristão, mas era meramente religioso da época. E Jeremias, agora por ser um arauto de Deus, um adorador, como essa igreja aqui nessa noite, ele começa a enfrentar algumas dificuldades, porque sempre é assim. Aquele que adora a Deus de verdade, que tem um propósito de servir a Deus de verdade, em alguma situação da vida ele começa a enfrentar algumas circunstâncias. Porque você servir a Deus de verdade, irmão, nos dias atuais, é você ir contra o sistema do mundo. É você andar na contramão para viver na contramão de Deus. Viver o querer de Deus, viver o agir de Deus, viver a vontade de Deus. Que Paulo vai escrever e dizer que aquele que está no seu estado natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Por isso que aí às vezes nós enfrentamos algumas adversidades, porque viver para Deus é viver no sobrenatural, sair dessa atmosfera natural e entrar na atmosfera espiritual do reino. Aleluia. E algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Alguns se prendem na religião, ou seja, aquele espírito de religiosidade. No caso, Jeremias enfrentou isso. Mas o amor e a bondade de Deus é imenso, é grande. E Deus usa Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, eu tenho uma mensagem. Avisa ao meu povo que eu tenho uma aliança com eles. Mas Deus, como sabe de todas as coisas, o Senhor observou que o seu povo começaram a não mais trilhar aquele objetivo a qual estava. Começaram a fazer algumas alianças que não era para ser feita. E aquela aliança, aquele acordo que eles estavam vivenciando, estava ali afastando da presença e da glória de Deus. E Deus começou a observar isso. Deus pega o profeta e avisa: olha, eu quero que você avise ao povo para que eles não percam o foco, para que eles continuem me adorando, continuem a voltar a me adorar como antes. Jeremias, ao entregar a mensagem de Deus, aqueles que eram próximos do rei começam a interferir, dizendo que a sua mensagem não era verdadeira, que ele estaria conspirando contra o rei. Jeremias sofreu prisões, açoites, mas Jeremias entrega a mensagem dizendo: olha, se Deus não falou por minha boca, assim não vai acontecer, mas se Ele falou, irá acontecer. Quando Jeremias escreve esse livro, qual vai as suas lamentações, ele começa a chorar, ele começa a se render, a prostrar diante de Deus, porque a mensagem que Deus agora entregara, dizendo que o seu povo sairia da sua terra e iria para a terra longínqua e ficaria por 70 anos de cativeiro. E Jeremias, como um bom missionário, com uma chama ardente no seu coração, ele não consegue conter diante da glória de Deus. Ele continua com a sua mensagem dizendo: esse povo não pode deixar a Jerusalém. Mas agora a sua mensagem, amados, é convocando ao povo para se arrepender, para voltar na oração a Deus, que talvez ainda havia esperança. Se eles voltassem a buscarem a Deus, adorar a Deus, Deus não iria
Nabucodonosor invadiria a cidade. Mas o que acontece? O povo ignora a mensagem de Deus, desfaz da aliança de Deus, perdeu a esperança no Deus vivo, a esperança de Israel, que Jeremias fala no capítulo 17. Amados, a palavra esperança aparece na Bíblia para nós 142 vezes. E quando a gente observa a sua importância dentro dessa palavra, nos termos grego, elpse, que é estar na expectativa de um grande acontecimento a qualquer momento. Mas o povo de Jeremias tinha perdido a esperança em Deus. E como agora se perdeu a esperança, Jeremias, ele chora porque ele está vendo a cidade sendo invadida por Nabucodonosor. Ele começa a ver agora seus irmãos no ano de 586 a.C. Ele vê a cidade sendo saqueada, sendo queimada, o povo sendo levado em cativeiro, porque simplesmente deixou a esperança de Israel, ou seja, deixou de acreditar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Viraram as costas, tamparam os ouvidos para a mensagem de Deus. E quando nós não damos crédito à sua palavra, amados, quando nós perdemos de vista a palavra de Deus, se torna um caminho perigoso. Isaías também compreende no capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Obrigado. Amados, Deus, Ele intercede na sua infinita graça para que nós não percamos o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele te ama tanto, irmão, Ele se importa tanto com você, que Ele não quer que você perca o alvo, Ele não quer que você perca a fé, Ele não quer que você perca a adoração. Aleluia. Deus te ama tanto, Ele se importa tanto com você, que Ele não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus. A ponto de João descrever que Deus ama o mundo de uma tal maneira, não nós no mundo, mas as pessoas, a mim e você, que Deus dá o seu melhor para vir resgatar. Ele deu a Cristo Jesus para restaurar, para trazer de volta o plano original, para que o homem pudesse ser regenerado, voltar à aliança com Deus. Quando Jeremias, amado, ele começa a escrever dizendo que era bom para o homem ter esperança em Deus, aguardar a salvação do Senhor. Quando ele descreve no versículo 29, ele recomenda o povo ainda dizendo: olha, ponha a boca no pó, e assim fazendo talvez haja esperança. Esse ato, amado, de colocar-se aos chãos no Oriente significa dizer que a pessoa se despia do seu ego e se lançava ao pó da terra, se submetia totalmente a Deus, dizia: Senhor, eu estou sob o seu controle, eu
Eu estou totalmente entregue a ti. Quando Jeremias diz assim, olha, lança-te totalmente aos pés de Deus, porque mesmo assim, quando você se lançar, Ele é capaz de restaurar. Observa, amados irmãos, que mediante o povo ter esquecido a aliança, os feitos de Deus, Deus ainda insiste com Jeremias, dizendo, continua insistindo, porque ainda há esperança. Continua Jeremias. Jeremias, até por um período, depois de passar por prisões, Jeremias, ele até não quer mais se expor. Jeremias até chora e diz, Deus, imagina Jeremias dizendo, Senhor, eu saí pelas ruas de Jerusalém, anunciei a tua mensagem, mas eles não ouviram. E agora, como que eu vou anunciar novamente? Porque eles viraram as costas para a rocha eterna, para a esperança viva. Como é que eu vou agora sair e anunciar? E às vezes parece esse dilema com a gente em algumas situações da vida que nós deparamos. Talvez eu estou falando para alguém aqui que durante essa semana diz, Deus, eu não tenho mais força, vou desistir, não dá mais. Talvez eu estou falando para pessoas aqui e quem sabe você diz, Deus, olha, se o Senhor não entrar com a tua provisão, eu não sei se eu vou seguir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem uma palavra para você. E a palavra está na expectativa de um grande acontecimento. Não perca a esperança. Glória a Deus, aleluia. Jesus é a tua e a minha esperança. Obrigado. Jeremias, ele não foi desamparado, amados. Mediante quantos aqueles perderam a aliança, foi levado em cativeiro. Mas Jeremias, ele estava orando, intercedendo a Deus, pedindo para que o Senhor Deus tivesse misericórdia do seu povo. Mediante Jeremias, quando nós vemos nessa situação, lá estava também seus contemporâneos, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Deus permite que esses jovens também é levado para lá, mas mesmo levando, estando quase 1000 quilômetros da sua cidade natal, Deus preserva a sua integridade, a sua adoração. Aleluia. Deus guardou aqueles que permaneceu na adoração. Obrigado, Deus. Talvez você está passando por uma situação que você olha para um lado, para o outro, parece que está tudo desmoronando. Mas eu quero dizer para você, permaneça firme em Jesus, porque Deus preserva você, Deus guarda você, Deus cuida de você. Deus disse, eu te guardo, eu te cuido de você. Obrigado. Eu não vou deixar que você perca a fé em mim. Eu vou cuidar de você. Você vai ser a boca de Deus naquele lugar para fazer a diferença. Ainda que alguns não compreendam, mas se Deus te colocou, porque Ele sabe o propósito, a hora, o dia, o momento. Entenda e compreenda o propósito e a vontade de Deus. A maioria dos contemporâneos de Jeremias não entenderam, mas Jeremias, Daniel entenderam a vontade de Deus.
Deus disse a Jeremias, por conta que eles não entenderam, não quiseram fazer aliança comigo. 70 anos estão determinados. Eles vão viver no cativeiro. E a Bíblia nos fala, amados, que os tempos se passaram. 70 anos, irmão, não é 70 dias, não é 7 semanas, são 70 anos. E Deus preserva esses jovens de tal forma que eles vão ser usados por Deus em terras estranhas, em terras onde o povo não conhecia a Deus, em terra onde não adorava a Deus. A linguagem era outra, o costume era outro, a alimentação era outra, era consagrada aos deuses pagãos daquela cidade. Mas mesmo assim Deus escolhe esses 4 jovens para fazer a diferença. Porque dentro do seu coração ardia a esperança viva. Glória a Deus. O Deus de Israel. E quando eu olho nessa noite para essa igreja, eu vejo uma igreja jovem, bonita, que Deus separou para fazer a diferença. Para fazer a diferença onde só em Jacareí, não, aonde o Senhor Deus te levar. Aonde o Senhor Deus te colocar. Aonde o Senhor Deus te colocar. A esperança viva te colocar. Você será essa diferença. Você será essa diferença, porque dentro de você a chama de Deus, a chama do Espírito de Deus arde no seu coração. Aleluia! Mediante as aflições, as tribulações, os açoites, as prisões, os calabouços que Jeremias sofreu, mas dentro de si a esperança viva batia forte no seu coração. Não deixe essa esperança, não deixe essa esperança morrer dentro de si, meu irmão. Não deixe, minha irmã, não deixa, jovem. Busque ao Senhor, adore ao Senhor. Mas maravilhoso. Obrigado. Jeremias tinha tudo para deixar, amados, mas ele, algo dentro do seu coração saltava, dizendo para ele: não pare, Jeremias. O cenário parece estar difícil, mas não pare, Jeremias. A Bíblia diz que ele até conclama a orar, a se colocar. Jó se vestiu de saco de cinza, mas ele se humilha a ponto de se lançar ao pó da terra. E Deus fala para ele que ele seria preservado. E quando passar do tempo, Deus levanta Daniel para interceder. Porque ele vê os 70 anos chegando e o povo ainda estando em cativeiro. E Deus agora levanta Daniel. Deus levanta ainda Jeremias. Queridos irmãos, todos nós passamos pelo teste do tempo. Quem sabe você, não sei qual é a fase que você está passando, mas já se perguntou, quem sabe você, qual fase você está passando? Você está passando pela fase do cativeiro? Ou você está passando pelo tempo da adoração, de adorar a Deus, tempo da preparação de Deus, para Deus te levar como boca dele, como instrumento dele lá no cativeiro, para ser o instrumento que Deus queira que você seja. Daniel fez a diferença a ponto do mesmo na terra distante tentar mudar a comida, o nome, mudar o seu nome, oferecer comidas diferentes, mas eles decidiram
ficar na esperança viva. Não aceitar as iguarias Verdade. da Babilônia. Nessa noite, quem sabe, eu estou falando para alguém que já chegaram propostas da Babilônia para você. O Espírito Santo saltou no seu coração ardentemente, dizendo assim: não aceite, porque não é minha. Até parece ser boa, ser tentadora, mas se você aceitar, você corre o risco de perder a comunhão. Não troque a comunhão, os céus, irmãos. Não troque os céus. Verdade. Por um momento, por um instante, por uma coisa passageira. Não troque a eternidade de Deus tem para você por algo passageiro, material. Mas permaneça em Deus. Permaneça na promessa, na aliança de Deus. Por quê? Porque a aliança de Deus, ela traz consigo comunhão, ela traz consigo esperança, ela traz consigo salvação. Quando entendemos, amados, no livro de Romanos, Paulo até escreve que houve um homem por nome Abraão, que ele meio e contra, era tudo contra ele, não era favorável. Ele acredita na esperança. Quando Deus fala com ele: olha, sai da terra de onde tu estás, porque eu lhe farei uma promessa. E Deus, Abraão, ouvindo essa palavra, ele acredita, e ele vai debaixo de uma orientação de Deus e segue. E Deus não me deixa frustrado, porque ele acreditou na esperança viva. Ele acreditou no Senhor Deus. Tem muita gente, irmãos, que esquece o Senhor por qualquer coisa, como fez Judas. Esqueceu o Senhor, aceitou a proposta por 30 moedas de pratas. Não sei qual o valor agora que está aqui, equivalente, se fosse compararmos os dias de hoje. Mas hoje tem pessoas que estão trocando Jesus por preço bem menor do que isso, por situações bem menor do que isso. Mas o interessante, amados, que a esperança, e quando nós lemos em Hebreus capítulo 6, versículo 19, os escritores aos Hebreus vai dizer que a esperança, temos como esperança, como âncora a Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado. E quando nós observamos a âncora, há quem diga que é um grande instrumento para uma grande navegação. Quando o mar está agitado em alto mar, os marinheiros lançam essa âncora. Com qual propósito? Essa âncora descer ao ponto mais baixo e dar estabilidade à embarcação para que ela não vire, para que ela não tombe. E os escritores aos Hebreus, entendendo isso, ele vai dizer: olha, Cristo é esta âncora, que no momento mais sombrio da vida que enfrentamos, lá está Ele para nos estabilizar, para que não viemos ao final. Lá está Ele para nos socorrer no momento mais sombrio, mais escuro da vida. Quando eu lembro disso, amados, eu recordo no capítulo 6 de São Marcos, que Jesus sobe
para a montanha para orar. E os discípulos entram para o barco, vai atravessar, querendo ir para Betsaida. Eles pegam o barco e vão em meio mar. E já era tarde. E a Bíblia nos conta que, de repente, vem uma grande tempestade, vem uma grande ventania. E a Bíblia nos conta, amados, que Jesus, ao observar que ele estava cansado, remando contra o vento, que o barco ia quase a pique, a Bíblia nos fala que Jesus aparece para eles andando por cima do mar. Alguns discípulos se desesperam, dizendo: é um fantasma. Mas Pedro diz: não, é o Senhor. E Pedro toma uma atitude que nem mais os 11 tomam. Ele diz: Senhor, eu quero ir até o Senhor. E Jesus fala: vem. Observa, irmão, que o cenário estava vento, ondas do mar agitando a embarcação. Imagina o vento, imagina o bravar das ondas. Pedro não importou com nada, irmão. Pedro não quis saber se o vento estava forte, se a água estava gelada. Pedro não quis saber se o vento iria derrubar ele ao encontro com Jesus. Ele disse: eu quero ir ter com o Senhor. Eu quero ter essa experiência de andar sobre as águas também. E quando ele vai, Jesus fala para ele: vem. Ele começa a andar. Aí uma coisa muito interessante me chama a atenção. Por quê? Pedro, ele agora começa a andar igual Jesus. Mas só que algo tira o foco de Pedro. E Pedro agora começa a olhar para as ondas agitadas. Pedro começa a olhar para o vento. E quando Pedro começa a olhar para isso, ele começa a afundar. E aqui tem um grande aprendizado para nós. Que quando nós, irmãos, tiramos o foco de Cristo Jesus, que é a nossa esperança, que é a nossa âncora, nós começamos a observar por pequenos obstáculos que estão à nossa volta, aí começa a afundar. Eu me lembro muito bem que a certa feita, alguém na igreja chegou para o pastor dizendo assim: pastor, começou a apontar os problemas, os defeitos. Aí o pastor, muito sábio, o pastor Flávio, pegou um copo cheio d'água para ele, quase transbordando, e deu uma missão para ele: andar em volta da igreja, e falou para ele não deixar derramar nenhuma gota d'água. E aquele jovem aceitou o desafio. E ele andou em torno do perímetro da igreja. E ele chegou com o pastor feliz e disse assim: pastor, cumpri a missão, não derramei nem uma gota d'água. Aí o pastor perguntou para ele assim: tá, o que você aprendeu com isso? Você entendeu? Eu falei: não, pastor, não estou entendendo. Filho, se você estivesse no trajeto do percurso que você fez, se você tivesse olhado para o lado, para a direita, para a esquerda, ou olhado para alguma distração, você teria derramado a água do copo. Mas como você focou, pegou o copo, só ficou focado na água e no copo, você cumpriu a sua missão. Assim, irmãos, se nós olharmos para Cristo, que é o nosso alvo, que é a nossa esperança, nós não vamos olhar para o vento, nós não vamos olhar para a tempestade, nós não vamos afundar. Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Você vai estar focado em Cristo, você não vai ver vento, você não vai ver tempestade, porque você só está focado em Jesus. Então faça isso, irmãos. E para nós encerrarmos aqui, no capítulo 4, Jesus deu uma oportunidade para os discípulos. Marcos capítulo 4, Jesus dá oportunidade para eles
Jesus está dentro do barco. E lá dentro do barco vem a mesma tempestade. E lá, amados, eles vão perturbar Jesus. Mestre, o Senhor não se importa conosco, nós estamos quase a naufragar. Jesus acorda, vira para eles e diz: homens de pequena fé. Jesus repreende o vento, repreende a fúria do mar, e eles ficam espantados, porque até sobre a natureza Jesus tem um domínio. Aleluia. E eles não compreenderam isso. Jesus estava querendo ensinar para eles, dizendo assim: olha, vocês têm essa autonomia e essa autoridade de mandar também o mar e o vento se calar. Mas no capítulo 6 que nós citamos aqui, no capítulo 4, Jesus está com ele no barco, mas ele vai incomodar o mestre para Jesus fazer aquilo que era para eles fazer. Tem coisa, irmão, que não vai ser o pastor Flávio que vai fazer para você, vai ser você de Deus. Deus está dizendo: eu quero te dar uma experiência nova, eu quero fazer algo novo na sua vida, que é eu e você agora. Não vai ter o pastor, não vai ter a pastora, não vai ter o missionário, é você e Deus. Glória a Deus. Deus quer lhe dar algo novo. Deus quer lhe levar a profundidade com Ele. Mas os discípulos: não, o Senhor é o Senhor. Deus disse: não, vocês não entenderam, agora é com você. Quem sabe eu estou falando para alguém dizendo assim, que Deus está dizendo assim: ó, não é o pastor, filho, não é seu marido, é você. Ou vice-versa, não é sua esposa, filho, é eu e você. No capítulo 6, os discípulos ainda não entenderam. Se eles tivessem entendido o que Moisés fez, Moisés vira para Deus, fala com Deus, diz: Moisés, eu vou mandar um anjo ir contigo, e ele irá. Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu daqui eu não desço. Se o Senhor não for conosco, não me faça descer para ir para lá. Deus agora vai com Moisés. O discípulo não diz: olha, o Senhor subiu para orar, em vez de dizer: se o Senhor não for conosco, eu também não vou subir para orar. Ele diz: não, eu vou sentar no barco. Já achou autossuficiente. Já Jesus, como filho, diz: eu preciso orar. Ele diz: não, não preciso orar, eu vou entrar no barco porque eu quero ir para Betsaida. Sabia que às vezes nós agimos assim? Sabia que às vezes nós agimos assim, irmãos? Eu já sei, eu faço. E às vezes nós não convidamos Jesus para estar conosco. Dos mais simples detalhes da vida, convide Jesus para estar com você em todos os lugares. Se é uma decisão que precisa tomar, convide Jesus para te orientar. Glória a Deus. Se é preciso até uma viagem, convide Jesus para estar com você nessa viagem. Não queira fazer igual os discípulos. Jesus sobe para orar e ele segue para o mar. Mas eu glorifico a Deus. Sabe o que é o mais importante, irmão? Que Jesus lá do monte, já era tarde. O texto fala bem claro para nós, que de lá de cima Jesus viu eles remando, cansados. Sabe o que é a boa notícia para nós? Você está cansado, Jesus está te vendo. Glória a Deus. Obrigado. Está cansado, Jesus, essa situação, Jesus, eu estou cansado, Jesus está te vendo. Mas só que o interessante, irmão, não vai porque você está cansado, não fica com os braços cruzados. Jesus veio porque eles estavam remando. Qual o recurso que você tem, amados? Qual o recurso que Deus colocou nas suas mãos?
Use o recurso que Deus te deu. Glória a Deus. Porque mediante o seu cansaço, a sua situação, Ele vai vir te socorrer. Porque Ele é a esperança viva.